Meu nome é Fica à Laisa, boa vontade. noite para quem está assistindo. Eu sou da cidade de Uibaí, que é no interior da Bahia. A minha cidade fica a 500 quilômetros de Salvador, então é bem no interior mesmo. Eu sou psicóloga por formação, estou atuando na área clínica há quase 3 anos. E eu achei bem interessante a proposta do tema de hoje, porque ansiedade é algo que eu vivo na minha realidade. E eu percebi pelos comentários do pessoal que muita gente diz que sente ansiedade, né? Você também falou, eu achei bem interessante, porque é algo que eu vivo há alguns anos com ansiedade. E para começar, eu queria pelo menos dar uma diferenciada no que é ansiedade normal de uma ansiedade patológica. A gente tem, a gente Fala tem um grupo para de nós. sintomas que a gente convencionou chamar ansiedade. A ansiedade é um estado natural do organismo, porque a gente se prepara para eventos que a gente não tem uma previsibilidade. Se a gente não sabe o que esperar, logo a gente entra em um estado de tensão que geram sintomas fisiológicos. A gente começa a se preocupar mais, a gente tem taquicardia, a respiração fica mais acelerada, tem uma desordem psicológica ali, muitos pensamentos de coisas que podem dar certo, coisas que podem dar errado, então você entra nesse ciclo. E se você for se deixando levar, isso vai se generalizando, passando para outras áreas, isso vai atrapalhar a sua vida. Logo, isso vai se tornar uma patologia. Enquanto a ansiedade não te colocar numa situação que você sofre porque você não consegue fazer coisas por causa dela, isso é sério, isso tem que ser tratado. Não é, o seu plano é maravilhoso, mas para uma pessoa que tem ansiedade patológica, não é só a educação física que vai resolver. Com Ajuda muito, certeza. mas, por exemplo, eu tenho crise de ansiedade com uma certa frequência ainda, por mais que eu tenha muito controle, eu tenho uma noção muito grande de quando eu estou entrando em crise de ansiedade. Por sinal, eu percebo alterações do fluxo cardíaco, eu consigo perceber as alterações, eu percebo que eu fico muito mais dispersa, eu não consigo me concentrar muito bem quando eu estou entrando no ciclo de ansiedade. E aí eu percebo, poxa, isso aqui vai se tornar uma crise. O que é que eu faço? Corto café, corto doces, começo a diminuir o uso de redes sociais e começo a investir mais em atividades manuais. Porque são coisas que não exigem tanta atenção quanto, por exemplo, outras atividades que requerem mais do raciocínio, da parte psicológica e da atenção. Então, Só um pouquinho mais. Então, isso que você está falando, pegando o comentário aqui da Sara também, a Sara falou: depois que sim, descobri os gatilhos da minha ansiedade, melhorei muito. Então, sim. é você perceber, que daí no caso seria para Cada cada pessoa, pessoa perceber o que vai gerar o gatilho e ela já começar a ficar mais sim. atenta a Uma isso. coisa que eu Seria sou muito isso? contra da mídia e contra, às vezes, de alguns profissionais da área é o seguinte: a sintoma, ou ansiedade tem tais e tais sintomas. O que é ansiedade para mim não é ansiedade para você. Eu manifesto ansiedade de um jeito e você de outra. O que me levou a desencadear a crise de ansiedade foi alguns fatores e para você fatores totalmente diferentes. Então não tem receita de bolo. Aí você pega, eu já vi vários perfis. 10 dicas para você curar sua ansiedade. Gente, pelo amor de Deus, por favor, não caiam nessa. A ansiedade é um problema sério e precisa ser tratado como um problema sério. Não é dica milagrosa que vai resolver a situação, não. Eu sou psicóloga Até e dá porque se trabalho. fosse uma dica tão É, simples, ninguém ia mais verdade. ter isso, né? Porque o que não Uhum, falta é dica nesse mundo de hoje, ainda mais o mundo onde todo mundo tem acesso à exatamente. informação. Então, assim, se fosse uma dica Era simples, seria muito assim, ó, fácil. nossa, uma Eu, por matada, exemplo, né? não teria mais ansiedade, né? Transtorno de ansiedade. Aí, um exemplo bem interessante. Nesse exato momento, porque eu não sei exatamente o que esperar dessa situação nossa aqui, eu tô com taquicardia, minha respiração está acelerada,
Então, é uma reação fisiológica de ansiedade, mas que está controlada. Eu poderia estar muito nervosa, eu poderia estar tremendo, mas essas respostas eu já consegui reduzir com o tempo. Mas eu ficava em estados assim deprimentes de ansiedade. E trazendo aqui assim para essa nossa área assim, porque muitas vezes, bom, eu não sei, antes de você entrou no programa em Sim, setembro, final né? de setembro. Em setembro. Antes você já estava treinando Sim, ou não? Ou já tinha feito alguns treinos já, na vida? Antes já, já. já vinha Já fazendo? estava há uns Tá. 3 meses Mas há que eu quanto tinha tempo? voltado para a academia. Uns 3 meses. Isso. Show, uns 3 meses ali. E assim, você teve um Uhum, resultado muito bacana, muito nítido, muito sim. visual, né? E com certeza, para você ter esse resultado, o comportamento, tanto Uhum, alimentar como de treinamentos, teve que ter sim. funcionado. Você fez isso a sua rotina. Você já tinha algum Hum. problema em relação a isso para seguir treinamento e seguir alimentação antes disso? Ou é algo que, nesse caso, para você, a ansiedade ou algumas coisas relacionadas a Hum. comportamento nunca Mesmo atrapalhou? com esse padrão de ansiedade, eu, desde criança, fui ensinada a ser uma pessoa muito disciplinada. Então, por exemplo, eu gosto muito de chocolate. Muito, muito mesmo. Mas se eu decidir, eu não vou comer chocolate hoje, nem essa semana, eu compro o chocolate e deixo em casa. E eu não como. Mas no período da TPM, eu olho assim, é difícil. Porque é o período que eu tenho mais fome. E aí eu tenho que administrar esses impulsos. Mas para seguir, por exemplo, o protocolo para mim é fácil. Eu consigo seguir tranquilamente. Mas já teve vezes de eu ter picos de ansiedade na academia, não conseguir terminar o treino. Eu estar me sentindo mais fraca porque eu não consegui dormir direito. E aí não consegui pegar as mesmas cargas que estava antes. Mas eu tô no nível que eu olho assim, tá? Eu tô assim hoje. Não é garantia que eu vou estar assim o resto da minha vida. Então eu faço o treino mais leve, ou se caso necessite, eu termino o treino sem terminar todos os exercícios e eu vou descansar. Porque eu preciso descansar para estar melhor para o próximo treino. Porque não adianta. Então Ah, você está falando assim, você está falando que você sim. entende o seu momento e, ao mesmo tempo, você fala Uhum, assim para você mesmo. É como se fosse assim, ó. Poxa, eu não estou no meu melhor momento hoje. Eu vou sim. fazer o que eu consigo. Beleza, cheguei no meu limite aqui. Eu não vou me Sim. punir também porque eu fiz menos, não. Por quê? Porque eu vou voltar amanhã ou no outro dia, mas eu vou continuar Exatamente. esse meu processo. É mais Porque ou eu menos isso vejo aí. uma dificuldade atual em muitas pessoas e que eu já passei. É como se na nossa cabeça funciona assim: ah, se eu não conseguir fazer isso hoje, é como se eu perdesse todo o processo seguinte. E não é assim. Às vezes a gente Não se é, frustra porque, não poxa, é. eu vim empolgada para tentar dar o meu máximo, aconteceu alguma coisa e não deu certo. Não deu certo aquele momento. Então, descansa, que você vai ter mais dias pela semana para você fazer seu treino excelente e não vai ser aquele dia que vai estragar um ano de protocolo. E às vezes, né, Laísa, às vezes esse dia não é um dia, Exato. mas é uma fase, né? Às vezes essa Sim. fase dura uma semana, 2 semanas, um mês. Por isso que eu sempre falo assim, eu gosto de até falar assim, ó, ah, treina mal. No caso de assim, se não vai dar Uhum. o teu máximo, não vai estar fazendo sobrecarga, ao Sim. menos vai treinar. Faça o movimento, faça na sua intensidade, porque ao Uhum. menos isso fica registrado como você é uma pessoa Sim. que você treina, mesmo em É. situações não tão boas. E isso aí vai fazer com que você Uhum. entenda mais do processo também para não Sim, se punir, sim. né? O problema é se punir, Exatamente. Eu né? estava ouvindo na academia ontem algumas pessoas falando de força de vontade, motivação. Eu olho assim, cuidado com a motivação. Não vá ficar esperando surgir uma energia do nada, brotar em você para você ir pro treino linda, maravilhosa, fazer seu treino lá impecável. Cara, precisa de disciplina, muita disciplina. Eu comprei o protocolo, eu tenho treino perfeito para eu fazer. Eu vou.
faço o primeiro exercício, faço o segundo, cansei, descansa. Ninguém vai te expulsar da academia porque tu tá lá descansando. Às vezes eu recebo piadinha do professor, mas é só isso. Que eu tô descansando muito e tal, mas cada um no seu tempo, é só brincadeira mesmo. Mas descansa, faz o próximo, faz o outro. Tá difícil? Grava, manda para a comunidade, tira dúvida. A gente não tá sozinha, isso é uma verdade. Várias vezes eu já consegui aprender com as outras meninas que mandam vídeo e não precisar mandar vídeo para corrigir, porque eu consegui corrigir com a dica das outras pessoas. Então é algo bem, bem interessante. E aí eu fico assim, quando a gente investe em fazer uma atividade nova, a gente tem que primeiro entender por que a gente está investindo naquilo, por que isso é uma necessidade para mim, por que para mim, Liza, começar o seu protocolo, participar do seu método foi uma necessidade. Porque desde criança eu não gostava do meu corpo. Eu fui uma criança gordinha e eu odiava o meu corpo, desde muito pequena. Eu acho que de quando eu tenho consciência de como eu me sentia, eu não gostava. E não foi ninguém que me ensinou, porque todo mundo me achava super fofinha porque eu era gordinha, mas eu nunca gostei. E aí ficava com aquilo na cabeça. Às vezes você acha que, porque os outros dizem que você tá bonita, mas não condiz com o que você acha, segue o que você acha, poxa. Porque no fundo é você com você. Você se olha no espelho, você espera minimamente se sentir feliz. Olha assim, poxa, eu tô muito gata com essa roupa, eu tô muito gata assim. E várias vezes eu olhei no espelho e digo, meu Deus, eu preciso mudar essa situação. Porque eu não gosto do que eu vejo. E aí eu me comprometi comigo primeiro, antes de me comprometer com o método. Porque eu assumi o compromisso comigo. Poxa, eu quero isso, eu sei porque eu quero mudar. E eu não vou procurar a opinião de ninguém, eu não estou me importando se as pessoas acham que eu estou bem do jeito que eu estou, porque no final é o que eu acho que importa. Porque depois sou eu, na hora que eu estiver sozinha, que não tiver ninguém me elogiando, eu vou estar lá, poxa, mas eu não queria estar assim. E aí eu percebo isso em várias pessoas. Muita gente deixa de fazer as coisas por causa da opinião dos outros. Em relação à dieta, principalmente. Ah, você vai falar que tá de dieta, a pessoa fica, ah, mas pra quê? Você tá bem assim. Sim. Se eu tivesse bem assim, eu não tava fazendo dieta. Eu acho que eu não tô bem. E aí eu acho interessante porque eu moro com meu pai e eu nunca falei que eu faço dieta. Eu só ajeito as listas de compras, coloco tudo que precisa para comer, cozinho para mim, para ele tá na dieta junto sem nem saber. E nunca reclamou. Até porque Sim, eu bato sim. muito nisso, que as pessoas falam, né, "Bah, William, vai sair da dieta no carnaval?" Eu falo assim, mas como sair da dieta se eu não faço dieta? Uhum, Eu só como arroz, feijão, bife, carne, salada, vegetais. É isso aí, só que de uma maneira organizada. exatamente. Não é dieta, né? Tanto que seu pai É, faz dieta, mas não faz dieta também, né? exato. Entrou na É mesma, porque comida é comida normal. normal, É é dia feijão, a é dia, arroz, né? é frango, legumes cozidos. De vez em quando eu faço salada, que eu e ele a gente come muito pouco salada. E é uma verdade, eu assumo. Não sou muito fã de salada, não, todos os dias. Mas mesmo assim, o que eu consigo fazer, incluir na minha rotina, que é mais saudável, eu tô incluindo. Eu gosto muito de doces, chocolate eu amo muito. Eu sou vizinha de uma pessoa que faz doce de leite com rapadura e fica difícil, né, gente? E tipo, lá em casa sempre tem doce. Seja de goiaba, banana, doce de leite com rapadura, qualquer doce sempre tem. E eu e meu pai, a gente consegue se manter magro mesmo assim. Porque, tipo, não é porque tem que a gente vai comer. A gente vai, deu vontade de comer, come um pedacinho. Pronto, e guarda. Não tem necessidade, porque a gente não é emocionalmente dependente. Tem que observar essa questão, a sua relação com a comida, como é essa relação? A minha, eu reconheço, não é uma questão emocional. Eu como mesmo por necessidade fisiológica. E quando eu tô na TPM, Já não, foi? não, não. Nunca Eu foi. sempre tive
picos no período Tá. de TPM, que aí eu sinto muito mais fome e muito mais necessidade por doces. Mas fora desse ciclo, eu como normal, sem ter relação de dependência, sem sentir essa vontade de doces. E eu percebo isso em... É claro que, Laísa, é claro que uma mulher, por exemplo, que está vendo a Sim, live aqui, que ela tenha essa relação de dependência com a comida, é óbvio sim, que ela tratar com um profissional sim, é fundamental. Fundamental, porque a exato. vida dela muda, né? A vida dela muda com o tratamento. Hum, Mas antes disso, assim, se existe alguma técnica, pelo uhum, menos momentânea, para ela, assim, ó, digamos que ó, eu identifiquei a uhum, minha relação com a comida, eu identifiquei que a minha relação ela não é fisiológica, ela é uma sim, relação emocional realmente com a comida. Então, hoje eu tô vendo uhum, essa live e daqui a pouco eu vou ter um ataque, eu quero realmente vou destruir uhum, a minha geladeira. Existe algo do tipo assim, ó, sim, calma. Nesse momento, uma técnica de respiração ou alguma coisa assim de escrever no papel alguma coisa. Existe uhum, algum tipo de técnica que a gente saiba que sim, é paliativa enquanto eu não vou buscar uhum. esse tratamento ou até de repente para utilizar durante o tratamento? Existe algo que funciona Ao nesse meu ver, sentido? existe, só que não é técnica de respiração, não são técnicas assim. São técnicas de substituição. Eu gosto muito de coisas que tenham chocolate. Beleza, ao invés de você comprar uma barra de chocolate ao leite que tem muito açúcar, compra uma barra 80% cacau. Uma barra pequenininha. É, uma barra Um pouquinho menor, pequenininha. talvez. E coloque a condição. Eu só posso comer um pedacinho desse chocolate depois do almoço. E por mais que você, assim, fique se roendo por dentro, querendo o doce, espera ao horário do almoço e depois que você almoçar bem, direitinho, coma seu pedaço de chocolate. Porque aí vai numa questão muito de autocontrole. E se você não conseguir ter esse autocontrole sem tratamento, eu sugiro, não compre o chocolate, compre cacau em pó, pegue bananas, amasse a banana, faz tipo um creme, mistura cacau e um pouco de leite em pó. Fica muito gostoso e doce. Vá trocando, porque tem o chocolate, porque se for uma necessidade, uma dependência do cacau, vai satisfazer. Então, vai trocando aos pouquinhos, não precisa trocar tudo que tem dentro da geladeira de uma vez só, porque aí, impulso por impulso, você consegue pouca coisa. É, Então, assim, é mais ou menos assim, ter uma sim, substituição, então, e também sim. estabelecer uma regra com você mesma, do tipo, ó, eu vou comer, sim, Uhum, em tal horário, depois que eu fizer isso, botar uma sim, condição, é ter uma exato. regrinha com você Porque, mesmo. veja só, é mais difícil para uma criança entender o porquê existe a regra. Mas nós somos adultos. Você, como adulto, não consegue seguir essa regra? Então, procure tratamento, porque aí pode ter questões a mais. Porque somos adultos, é uma tendência nossa a seguir regras. Será que você segue regras com outras pessoas, mas com você não segue? Você não consegue fazer isso? Será que não é uma dependência emocional em algum outro aspecto e você acaba descontando, negligenciando com você para suprir outras necessidades que nem são suas? Aí são muitas coisas que podem influenciar nessa parte. Assim, numa live eu não poderia falar muita coisa porque eu não estou analisando o comportamento de ninguém e tal. Claro, O que eu claro. posso falar são hipóteses. Eu já conheci pessoas que, por terem uma relação de dependência emocional com familiares, tinham muita dificuldade em se engajar em atividades favoráveis para elas. E até hoje eu conheço essa pessoa e ela continua na mesma situação. Mas a relação dela é algo muito mais profundo que pode acontecer na vida de várias outras pessoas que estão assistindo aqui. E que eu não sei, você não sabe, talvez a própria pessoa não saiba. E aí, Sim, uma ajuda psicológica funcionaria muito, porque quando você se conhece, você tem noção do que está levando você a se comportar daquela maneira. O que é que desencadeia tais emoções em mim? Por que, que eu me sinto de tal forma em determinados momentos e em outros não? Por que, que em determinados momentos eu
tenho esse descontrole total e saio comendo tudo que tem pela frente? Será que é para ocupar um vazio que eu estou sentindo? Para ocupar o meu tempo e evitar que eu pense em algumas coisas que eu não quero pensar? Então, às vezes, sobra para a comida algo que não tem nada a ver com ela. Sobra para o treino o que não tem nada a ver com ele. E aí eu vejo muita gente comentar, eu não consigo fazer tal coisa. Eu tento e não saio do lugar. Será que as metas que você está estabelecendo não são muito grandes? Eu percebia isso em mim, um período da minha vida. E aí o que foi que eu aprendi? Objetivos pequenos. Eu não vou conseguir subir 5 degraus de uma vez. Eu tenho que subir um por um. Então, o que é que eu faço? Se eu estou vendo que o plano do William é bom, dá resultado em várias pessoas, eu vou me comprometer e vou me investir nisso aqui. Tá dando certo. Por quê? Porque eu treino 3 vezes por semana. E eu procuro sempre ir as 3 vezes por semana, porque eu não quero ficar com o treino desfalcado. Ontem, por exemplo, eu estava morrendo de sono e eu estava na academia. Peguei menos peso, fiz a mesma quantidade de repetições e fiz o meu treino. E hoje eu estou me sentindo muito bem porque eu não faltei. E aproveitando esse gancho, Laisa, eu respondo uma pergunta que eu recebo muito do tipo, treinar 5 vezes por semana é melhor do que 3? Não. Eu falo, não. Eu falo, mas como não? Se eu vou treinar quase o dobro, aí é que tá. A gente precisa analisar esse cara. Treinar uma vez semana só vai adiantar? Não. 2 vezes só vai dar um resultado? É mínimo. 3 vezes eu preciso? Pô, aí a gente já tá mexendo com a fisiologia humana e sim, para que você dê um estímulo 3 vezes é necessário. Mas 3 de 7, né? Menos da metade. Aí a pessoa pensa assim, não, mas 5 é muito melhor, imagina se eu treinasse todo dia. Aí é o ponto. Se você não está preparada para isso, psicologicamente, muito mais do que organicamente. Se você não tá, você começa a se cobrar tanto e a ficar tão sofrido esse processo que muitas vezes isso acaba gerando algo tão ruim para você, você detesta esse processo e nunca que vai fazer ele ser sustentável. E pior que isso, não vai ser sustentável e ainda quando você for, você não vai conseguir dar o seu melhor. Seja o seu melhor, às vezes, em alto nível ou um pouquinho menos. Por isso que eu falo, pô, 3 vezes funciona muito bem. Eu tenho uma aluna que ela treinava assim, vivia faltava, se cobrava, se punia, resultado zero. Ela falou assim, e nem foi orientação minha, a orientação minha eu dei no início, mas foi quando caiu a ficha dela. Ela falou assim, eu vou treinar 3 vezes por semana, mas eu vou caprichar e eu não vou faltar. Começou, é a Aline que fez isso, ela começou a ter cada vez mais resultados treinando 3 vezes por semana, e cada vez mais. Para ela foi melhor, por quê? Porque ela ia, conseguia fazer, dava o melhor dela. Então, só aproveitando esse gancho para falar de porque a gente tem que entender uma coisa. Nós somos pessoas com rotinas cheias de coisas. Muita gente tem filho, muita gente trabalha, tem filho, tem casa, tem muita coisa para cuidar. A gente já está cansado, às vezes, na hora do treino. Por que que eu vou me crucificar para ir de segunda a sexta se eu não consigo? Então, se poupa um pouquinho, começa indo menos vezes, que o mínimo são 3 vezes por semana, que está nos protocolos, né? Começa indo 3 vezes. E veja o que você consegue fazer em 3 vezes por semana. Dê o seu melhor 3 vezes por semana, é melhor do que você fazer quase nada em 5. Exatamente. A sua frequência atual é qual? 3 vezes? 3 vezes tá aí, ó. Tá aí. Ao mesmo tempo, claro, eu quero aqui até abrir um parênteses, né? A gente está falando aqui de uma frequência mínima, mas ao mesmo tempo pode ter alguém ouvido e falar assim, ó, não, para mim já me faz bem e todos os dias. Eu já gosto de segunda a sexta. Aqui é só para quem realmente tem dificuldade. O que a gente está falando é que não tem uma regra fixa. E aí é interessante a gente raciocinar aqui. Primeiro, faz esse contrato com você, veja. Eu quero mudar? Quero. Por que que eu quero mudar? Porque eu não estou satisfeita com a minha situação. Eu vou enfrentar dificuldade? Com certeza. Dificuldade, primeiro, com você, para se adequar ao ritmo todo de alimentação, de treinos, e enfrentar
os comentários não é pedidos das outras pessoas. Porque vai aparecer muita gente para comentar. Ah, por que tu tá fazendo isso? Tu não já tá bem assim? Ah, mas por que tu tá fazendo dieta? Tu não sai mais com a gente como antes. Entenda, suas prioridades são só suas. Não espere que as outras pessoas vão te apoiar, tá ali como se fosse no Instagram, né? Amigos lhe ajudando, lhe apoiando. Porque ao mesmo tempo que você tá fazendo bem para você, pode ser que você não esteja saindo com eles. E aí você não está suprindo uma necessidade que também talvez seja deles. E você tá lá. E aí você tem que ver, eu quero passar esse período me fazendo bem, ou eu quero continuar dizendo não para mim para dizer sim para os outros? Porque a cada não, a cada sim que você diz para alguém, o não vem para você. Pense nisso. Se você deixa de fazer algo que seria interessante, que você gostaria muito, para fazer algo que outra pessoa acha interessante e você não acha, o não é só seu. E depois você fica, poxa, eu não tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto. Será que não tem? Será que não é a questão da prioridade que está indo pelo caminho errado? É tanta coisa na vida da gente que a gente tem que colocar na balança que, por exemplo, eu sou considerada uma pessoa chata. Porque eu não... Prazer, chato. Porque, assim, eu não abro mão do meu bem-estar para estar suprindo a necessidade emocional de pessoas que precisam ficar alertas e aprender e a se desenvolver enquanto pessoas. E se eu parar... Repete isso, Laís, por favor. Repete isso com calma, porque isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo raciocinar o que foi que eu falei de verdade. Porque eu vou falando e eu vou me perdendo. Sim, foi só essa última frase que você falou, que você não supre necessidade emocional dos outros. É isso. Se você deixa de fazer coisas para você, quando você está fazendo assim, por exemplo, esse fim de semana eu não quero sair para lugar nenhum, então eu vou ficar em casa de boa, fazer alguma coisa que eu gosto. Mas aparecem aqueles amigos que você estava sempre junto. Ah, vamos sair, não sei o quê. Ah, não vou não. Nossa, você tá chato, né? Porque talvez eles tenham uma necessidade emocional, uma dependência, que a sua presença acaba reforçando isso. Porque essas pessoas não conseguem talvez ficar sozinhas. E aí não é culpa sua. E muitas pessoas se culpam. Porque elas, poxa, eu não tô dando valor ao meu amigo. Mas será que a pessoa não poderia também entender a sua realidade? Poxa, a pessoa também não tá afim de sair. Tudo bem, ela já saiu tantas vezes comigo, mas um dependente emocional, ele não vai ver isso. E aí talvez você esteja envolvido numa situação em que você está sendo refém de um dependente emocional. E você se culpa se você não ficar na situação. Olha só. São situações muito perigosas, porque às vezes você não percebe. Às vezes são pessoas muito próximas, pessoas que você gosta, mas você tem que ver que chega um momento que as pessoas elas têm que se desenvolver. E se você não é profissional para ajudar, encaminhar, encaminhe para algum profissional, porque você sozinho não consegue dar conta. Eu tenho vários familiares com situações problemáticas e dependência emocional e eu não tenho o que fazer. Porque o povo diz, santo de casa não faz milagre, parece que realmente não faz. Porque por mais que eu converse com as pessoas, por mais que eu exponha algumas coisas, as pessoas se negam a enxergar. E aí começa a fazer o processo contrário. Joga para cima de mim uma responsabilidade que não é minha. Será quantas pessoas que estão assistindo passam por isso? Ah, você agora só quer treinar, só está pensando em você, só quer ficar com um corpão, não sei o quê. Ninguém enxerga que, poxa, ela não estava se sentindo bem. E se você quer ficar gostosa, treine. É sua vida, é seu direito. Você não está fazendo mal para ninguém. E aí muita gente não quer ver isso, não quer entender. Muita gente percebe, mas não quer aceitar. Porque quer que mantenha o ciclo que sempre aconteceu, sempre foi. Mas nós somos seres humanos. Exatamente. A gente tem a capacidade de aprender. E isso é lindo, isso é perfeito.
A nossa capacidade de desenvolvimento é muito grande. E aí, quando eu vejo uma pessoa dizer, eu não consigo, chega a dar uma dor no coração. Porque, poxa, você tem total capacidade de conseguir as coisas. Só precisa observar e ter muito comprometimento com você. Porque dificuldade vai ter. Para todo mundo. Julgamento vai ter. Então, olha só. Então, assim, a gente começa a entender que, primeiro de tudo, Uhum. é tomar uma decisão realmente Sim. de querer mudar, abraçar essa decisão de querer mudar, saber Uhum. que vai enfrentar dificuldade, principalmente de Sim. pessoas próximas que podem ter certa Uhum. dependência emocional, talvez Sim. da nossa presença, talvez daquele nosso Uhum. eu que era antes da gente tomar a decisão de mudar. A gente vai sofrer críticas e tem que Uhum. estar preparado para isso, para enfrentar e saber que a gente não vai estar Não, fazendo mal para essa pessoa. A gente está só precisando nós mesmos. exatamente. É ou não é? Porque crítica sempre vem. E aí a gente começa a achar que a gente tá sozinho. Muita gente acha, poxa, eu sou casada e meu marido não apoia. Não vá ficar achando que todas as pessoas, porque convivem com você, vão te apoiar. Um dia meu pai achou engraçado porque eu tava pesando a comida. Não criticou, mas olhou assim, ué, tá pesando a comida? Eu pra ver se, pra garantir que eu tô comendo o que eu preciso. Ele achou engraçado e ficou por isso. Não criticou, mas também não falou, é isso aí, porque para ele não faz muito sentido fazer isso. Mas ele também não critica. Sim. Então, eu não tenho aquela pessoa, nossa, Laísa, faz isso mesmo, é isso aí. Mas eu também não tenho uma pessoa, ó, não faz isso não, pra quê? É besteira. Mas muita gente fala, ah, isso é besteira. Ah, isso não sei o quê. Mas quando você vai ver, será que a pessoa está empenhada em alguma coisa na vida dela? Então, Pra o quê? contrato é que você com você. É você se abraçar e dizer, não, eu vou fazer isso por mim, porque eu gosto de mim, eu mereço. E, e se preparar, porque vai vir é bomba mesmo pra cima da gente. E aí começa a achar, nossa, eu tô só. Entra na Casculândia, que tem lá todo mundo junto, ninguém tá sozinho. Não precisa achar que tá sozinho. Isso eu ia falar até, porque normalmente as pessoas tomam essa decisão, a mulherada toma essa decisão, mas ela toma porque ela Sim. acompanha, ela entendeu que para ela é melhor, ela decidiu ficar melhor. Uhum. Só que as pessoas ao redor, É. às vezes, não entendem isso. Não, E eu não não é quero culpar obrigação essas delas pessoas. entender. Beleza, não entendem e não apoiam. Exato! E aí eu sempre falo, quando algumas vão falando assim, né? Poxa, eu tô tendo um baita resultado, falaram, nossa, você Uhum. tá magra demais. Nossa, por que você vai treinar 5 vezes por semana? Aí eu falo assim, ó, deixa essas pessoas falarem que a sua nova turma Sim. tá aqui, tá na Casculândia, aqui todo mundo quer a mesma coisa, aqui a gente se apoia. Por isso que o senso de comunidade, e ter uma comunidade assim, também é tão Uhum. importante para a E aí eu continuidade acho do interessante a processo. questão do não culpar. Poxa, a pessoa não entende, não é obrigação dela entender. Quem tem que entender sou eu que quis mudar. Sim. Então, se a pessoa olhar Exato. assim, ah, eu não concordo com o que você está fazendo, tudo bem, é sua opinião, você tem o direito de ter sua opinião, mas não queira me obrigar a seguir a sua opinião. E tá tudo certo. Ah, Exatamente. eu acho muito interessante essa questão das pessoas de ou não investirem em alguma coisa, ah, porque eu falei com fulano e fulano disse que, ah, mas para que fazer isso? Ué, porque eu quero, porque eu posso, eu tenho condições para isso, eu vou aprender. A gente aprende tudo. Quando eu comecei a primeira vez que eu fiz academia, meu Deus, era uma derrota. Não sabia nada. Levei bronca de instrutor, porque eu não sabia fazer, que também não me ensinou, né? Ele deu a bronca e me largou lá. Aí eu Sim. fiquei, tá, eu errei em quê? Não sei, não faço ideia. Mas aí eu fui aprendendo, fui vendo coisas na internet, fui observando as outras pessoas que estavam lá, e aí fui conseguindo aprender. Mas foi um caminho bem, bem difícil. Mas hoje não, hoje já tem todas as aulas ali. Só dando spoiler para vocês que querem comprar o curso. Tem todos os protocolos de treino, tem os links dos vídeos ensinando a fazer os exercícios. Aí vocês podem gravar, podem mandar para a comunidade para corrigir. É perfeito. Ninguém está sozinho. Já vou dar vários spoilers. É verdade. Tanto que muitas vezes eu recebo a pergunta do tipo, ah, quando você trabalhava presencialmente, né?
Como é que era a questão dos treinos? Uhum. Era igual? Eu falo, não. Eu tive que evoluir tanto na minha maneira de entrega e dos treinamentos, por quê? Porque eu não estou lá no momento, claro que a gente está Uhum. presente, eu e a equipe, com a comunidade e tudo mais, mas evoluir ao máximo para fazer com que você que está em qualquer lugar do mundo possa Sim. treinar, ter um resultado fantástico, contar comigo, mas é Uhum. diferente porque eu não estou lá no momento. Por isso que funciona tão bem. Então, o treino que eu prescrevo hoje, ele é muito melhor do treino das minhas antigas alunas presenciais. Infelizmente, eu falo isso, infelizmente, Uhum. para elas, né? Mas o meu treino hoje ele é muito melhor Sim. porque eu tive essa E eu já obrigação de fazer. presenciei muitas coisas, Laísa, assim, poxa, a realidade é muito diferente. Com o seu plano é muito mais presente do que se fosse alguém na própria academia. Uma coisa assim isso é muito louco. surreal. Você nunca está sozinho. Você não se sente sozinho. Pelo menos eu não me sinto. As cascudas que estão na live aqui podem falar também, porque a ideia é justamente isso. Além delas falarem algumas, eu ouço tua voz, tá Aham. falando comigo. E realmente é para que não Uhum. se sintam sozinhos. Eu falo, não, sozinha não tá. Nunca vai estar. Ah, vou conseguir treinar sozinha? Olha, não sei, porque Uhum. sozinha você não vai estar. Adorei o Uhum. papo, adorei esse seu conhecimento, adorei todos esses insights que você trouxe para nós aqui. Como é bom falar com alguém que realmente entende da coisa, né? Não só para dar Uhum. uma diquinha supérflua, não, é entender realmente da coisa. Olha, adorei falar com você, adorei mesmo. Eu Uhum. vou continuar aqui na live respondendo algumas dúvidas aqui delas, mas muito obrigado mesmo por essa conversa, que foi muito, mas muito rica mesmo. Espero que elas E tenham eu que aproveitado agradeço a isso tudo. oportunidade. Só para atualizar as pessoas ansiosas, eu não estou mais com sintomas de ansiedade. O coração está normal. Eu me Boa! acostumei com a Que situação, bom! então vai dar tudo certo, gente. É só vocês terem calma. Se for começar a fazer o treino do William, entrar no programa, entrem, comecem. Se não consegue os 5 dias, começa devagarzinho. Aprende, começa a aplicar, porque ao longo do tempo vai dando certo. Não é assim, comprei, primeira semana, já sei tudo. A gente vai aprendendo devagarzinho e é assim que a evolução chega e chega rápido, viu? Isso aí. Pô, Lesa, adorei mesmo. E parabéns Ah, pelo muito seu resultado obrigada. também, não só por essa nossa conversa muito rica, e parabéns pelo seu resultado também, que tá Obrigada. fantástico, tá? Então tá, muito boa noite, obrigado por despender a sua sexta-feira à noite aqui para falar com a gente. Eu Uhum, vou ficar na live mais um pouquinho, então. Brigadão, tá, Lesa? Vou pedir para você certo. fechar aqui daí Até, e gente. até Tchau. Uma boa mais. noite para vocês.